Bem, gente, voltando aqui na nossa terceira aula sobre o que é sociologia, utilizando ainda o livro do Carlos Martins, vamos avançar aqui um pouquinho no primeiro capítulo e vamos para a página, vamos lá, página 16, tá? Vamos para a página 16 do livro, tá? Então vejam aí no primeiro parágrafo, muito interessante mesmo, tá? Observe. A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Vimos na aula anterior, né, que essa luta de classes, como Karl Marx, né, analisou muito bem na primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, com vários livros, né, o Manifesto Comunista, na verdade, é um pequeno esboço, né, da produção intelectual do Karl Marx, né? Se você pegar, por exemplo, a Ideologia Alemã ou mesmo O Capital, que aí são livros, né, mais, vamos dizer assim, detalhados sobre uma análise dos problemas sociais gerados naquele momento histórico, né, do grande desenvolvimento do capital e da consolidação propriamente da estrutura do capitalismo, a gente percebe claramente, né, o método marxista e como Marx pensa essa perspectiva e como ele faz a sua análise sociológica. Tá? Então, o Manifesto Comunista, na verdade, é só um esboço de uma literatura muito mais, vamos dizer assim, profunda. Né? A Ideologia Alemã, O Capital, né? Os livros, por exemplo, de análise histórica, As Lutas de Classe na França, né? Que é um clássico do Marx também, entendeu? A miséria da filosofia, né? A Sagrada Família, né? São vários textos que o Marx produziu que possuem várias análises sociológicas, né? Para a gente ter um contexto do século XIX, aquela problemática do século XIX, né? E é óbvio, né? Tanto Marx como Emile Durkheim, como o próprio Max Weber, eles vão sentir essa realidade e vão viver essa realidade, né? O Max Weber vai estudar o Karl Marx para depois desenvolver a sua própria sociologia. O Emile Durkheim também vai fazer uma análise sobre as estruturas do capital. Possui um livro, né? O próprio Emile Durkheim, né? O livro A Divisão Social do Trabalho, que é um livro clássico do Durkheim, né? Ele trata justamente dessa análise das classes sociais, dando uma outra perspectiva, diferentemente da perspectiva do Marx, mas é a mesma análise da estrutura do capital. Né? Ou seja, são as classes sociais, né? A formação das classes sociais. Se o Marx aborda como uma perspectiva de luta de classes, a gente vai ver que o Emile Durkheim vai abordar dentro de uma perspectiva de que essas classes elas são fundamentais para o desenvolvimento, a estruturação e, consequentemente, a manutenção da sociedade. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. É claro que, óbvio, o Emile Durkheim não defende as desigualdades sociais, não é isso. Mas ele vai fazer uma outra análise, uma análise diferente da análise que o próprio Marx faz, entendeu? O próprio Karl Marx faz. Mas vejamos, né, esse parágrafo na página 16 do livro do Carlos Martins. A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial, como eu disse anteriormente. Boa parte de seus temas de análise e de reflexão foi retirada das novas situações, como, por exemplo, a situação da classe trabalhadora, o surgimento da cidade industrial, as transformações tecnológicas, a organização do trabalho na fábrica e etc. Tá? É a formação de uma estrutura social muito específica, a sociedade capitalista, que impulsiona uma reflexão sobre a sociedade, sobre suas transformações, suas crises, seus antagonismos de classe. Não é por mero acaso que a sociologia, enquanto instrumento de análise, inexistia nas relativamente estáveis sociedades pré-capitalistas. Observe a ênfase do autor.
não existia sociologia anteriormente, porque não existia esse antagonismo tão profundo, essas crises tão profundas, essas transformações tão profundas, né, que ocorrem no capitalismo ou na estrutura do desenvolvimento do capital. Observem que essa ênfase do autor é importantíssima para a gente localizar a sociologia dentro da realidade histórica, ok? Não é por mero acaso que a sociologia, enquanto instrumento de análise, inexistia nas relativamente estáveis sociedades pré-capitalistas, uma vez que o ritmo e o nível das mudanças que aí se verificavam não chegavam a colocar a sociedade como um problema a ser investigado. Observe, não colocavam a sociedade como um problema a ser investigado. É crucial a gente entender essa perspectiva para entender o próprio desenvolvimento da sociologia, tá? Por quê? Porque a sociologia, tá, ela nasce historicamente, ela tem um nascimento histórico, tá? E observe, o surgimento da sociologia, como se pode perceber, prende-se, em parte, aos abalos provocados pela Revolução Industrial, pelas novas condições de existência por ela criadas, né? As novas condições que a Revolução Industrial cria, o nascimento da fábrica, né? As contradições que nascem a partir daquele momento histórico, né? O aumento das cidades, né? As grandes populações urbanas, elas se desenvolvem, por quê? Porque a indústria precisa de uma mão de obra muito maior, muito mais disciplinada, muito mais concentrada do que o modelo, entendeu? Agrícola, do que o modelo que era predominante no mundo feudal e era predominante no mundo antigo. Ou seja, esse sistema agrícola. Tá? A gente muda de um sistema de cultivo da terra para um sistema industrial que as máquinas vão ser imprescindíveis nesse processo de produção, mas que a mão de obra humana também vai ser imprescindível nesse processo histórico, principalmente no início do capital e no início da consolidação do capitalismo, ok? Então, mais uma outra circunstância concorreria também para a sua formação. Trata-se das modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensamento, tá? Isso é muito importante, ok? Principalmente para as análises de Max Weber, que a gente vai ver posteriormente. Tá? A gente tem um impacto nas estruturas de desenvolvimento social, mas a gente também tem um impacto na mudança da consciência dos indivíduos, a forma como os indivíduos pensam, a forma como os indivíduos se relacionam. Max Weber, vocês vão ver, vai dar uma ênfase aos processos de racionalização. A racionalização da consciência humana vai ser fundamental. A gente vai esquecer as superstições, a gente vai esquecer a tradição. O capital, ele vai ser construído com base em processos racionais. Então, a racionalização vai ser o foco de análise de Max Weber, ok? As transformações econômicas que se achavam em curso no Ocidente europeu desde o século XVI não poderiam deixar de provocar mudanças ou modificações na forma de conhecer a natureza e a cultura. Lembrem da Revolução Copernicana, lembrem de Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei, de Isaac Newton, Johannes Kepler, toda aquela revolução que ocorre na astronomia, na física moderna, na química moderna, na biologia moderna, vai impactar também as ciências sociais e o pensamento social. Então, o desdobramento, né, das consciências humanas dentro de uma perspectiva de racionalização. A indústria, a fábrica, possui essa metodologia, a metodologia racional. A fábrica, gente, não funciona com superstição. A fábrica não funciona como funciona uma igreja, que é, entendeu? Uma instituição antiga, arcaica, do modo de produção feudal. Tá? A forma da sociedade feudal, que você tem, por exemplo, a igreja, que é uma instituição arcaica, não é a fábrica. A igreja funciona com superstição, com tradição, com fé. A fábrica funciona com metodologias racionais, com a
uma aplicação de um processo de disciplinamento racional. A partir daquele momento, o pensamento paulatinamente vai renunciando à sua visão que é sobrenatural. Observem o que o Carlos Martins coloca. A gente renuncia à tradição, renuncia à especulação, renuncia, né, àquela especulação misticista, do místico, entendeu? Do religioso, da visão sobrenatural, para explicar os fatos e substituindo por uma indagação que racional. A aplicação da observação, da experimentação, ou seja, do método científico para a explicação da natureza, conhecia uma fase de grandes progressos. Como eu já disse para vocês, né, a grande revolução científica do século XVI. Tá? Então, o emprego sistemático da observação e da experimentação como fonte para a exploração dos fenômenos da natureza estava possibilitando uma grande acumulação de fatos. O estabelecimento de relações entre esses fatos ia possibilitando, né, aos homens dessa época um conhecimento da natureza que lhes abriria possibilidades de a controlar e a dominar. Consequentemente, isso também vai se desdobrando para a sociedade. Tá? Alguns pensadores, alguns, né, ideólogos, né, daquele momento histórico, né, entre os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, começam a conceber, entendeu, a análise social também dentro dessa perspectiva, dentro de uma perspectiva racional e de controle. Isso é muito importante. Isso vai impactar a sociologia. Tanto é que o Augusto Comte, né, que antecede as próprias concepções do Emile Durkheim, ele vai pensar, né, a sociologia como uma ciência que pode trazer as fórmulas para que a gente entenda as relações sociais e, aplicando essas fórmulas, a gente possa chegar ao pleno desenvolvimento social. Óbvio que isso é um tipo de pensamento sociológico, mas é importante a gente entender que esse tipo de pensamento ele vai impactar, né, a sociologia, vai impactar o pensamento da sociologia, o desenvolvimento propriamente da sociologia, ok? No livro, né, do Carlos Martins, como eu disse, né, ele também vai apresentar as várias influências de outros pensadores que vieram anteriormente ao Marx, vieram anteriormente ao Durkheim, vieram anteriormente ao próprio Max Weber. Aqui ele vai citar, por exemplo, o Francis Bacon. Aqui vocês vão ver ele citando também, por exemplo, o Jean Baptiste Vico, entendeu? Vai citar o David Hume, vai citar o Adam Ferguson, entendeu? Vai citar o próprio Hegel, como eu disse para vocês, que o Hegel vai influenciar muito o pensamento do Marx, né? A dialética de Karl Marx deriva da dialética hegeliana, entendeu? Então, isso é interessante, né, o autor apresentar essas concepções. Por quê? Porque essa influência, né, ela vai sim contribuir para o desenvolvimento da sociologia. A sociologia ela se desenvolve com essas concepções, né? Tanto a Revolução Industrial, como também a Revolução Francesa, mas a mudança de pensamento dentro dessa perspectiva da racionalidade, ela impacta o desenvolvimento, né, da sociologia propriamente dita, ok? E aqui vocês vão ter, por exemplo, ele citando Condorcet, que é um iluminista, vai citar também o Montesquieu, como eu já disse para vocês anteriormente, são trabalhos importantes. O livro do Montesquieu, né, O Espírito das Leis, é fundamental para a construção do próprio republicanismo. Então, vocês vão encontrar isso no livro, né, do Carlos Martins, nesse primeiro momento. Tá? E a Revolução Francesa, como eu disse para vocês, vai também ser fundamental, porque ela está inserida justamente nesse processo. Observem, já na página 23, no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte, justamente fazendo uma referência à Revolução Francesa. Né? A burguesia, ao tomar o poder em 1789, ou seja, a data da Revolução Francesa, investiu decididamente contra os fundamentos da sociedade feudal, ou seja, acabou por destruir as estruturas, ou, na verdade, o poder dominante, né, que estava presente ainda do sistema feudal, ou seja, o poder da nobreza, o poder do clero, e aquelas instituições elas foram solapadas, foram
foram cada vez mais, vamos dizer assim, foram se deteriorando ao longo do processo, e a burguesia ela vai contribuir para isso, ela vai ter um papel revolucionário nesse momento histórico, para depois ter um papel um pouco conservador ao longo do processo. Porque é isso que o Marx, né, vai apontar, e a gente vai ver posteriormente lá no livro dele, O Manifesto Comunista. Mas observe, tá? Então, procurando construir um Estado que assegura-se, né, assegurava-se a sua autonomia, a autonomia da classe burguesa, em face da igreja, e que protegesse e incentivasse a empresa capitalista, né? Então, esse momento histórico da Revolução Francesa ela é crucial para a gente entender toda essa perspectiva. E já na página seguinte, vocês observam que o autor vai dizer: o objetivo da Revolução Francesa de 1789 não era apenas mudar a estrutura do Estado, mas abolir radicalmente a antiga forma da sociedade, com suas instituições tradicionais, seus costumes e hábitos arraigados, e, ao mesmo tempo, promover profundas inovações na economia e na política e na vida cultural, e etc. É dentro desse contexto que se situam a abolição dos grêmios e das corporações e a promulgação de uma legislação que limitava os poderes patriarcais na família, coibindo os abusos da autoridade do pai, forçando a uma divisão igualitária da propriedade. Tá? A Revolução desferiu também seus golpes contra a Igreja, confiscando suas propriedades, suprimindo os votos monásticos e transferindo para o Estado as funções da educação tradicionalmente controladas pela Igreja. Investiu contra e destruiu os antigos privilégios de classe, amparou e incentivou o empresário. Tá? Amparou e incentivou o empresário. Então, leiam, né, essas páginas que são de extrema importância para vocês entenderem como o desenvolvimento da sociologia ocorreu propriamente, influenciada, né, por essas grandes transformações. Ok? Aqui a gente encerra a nossa terceira aula e retornamos, né, na quarta aula para terminar o livro do Carlos Martins e apresentar alguns fragmentos relacionados ao livro do Karl Marx, antes de entrarmos no livro do Durkheim. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado.